Viva seu momento, campista! É com grande alegria que nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Mundo Campista. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cleiton Alves. Eu sou o Marcos Souza. E roda a vinheta, diretor! Ele tá de volta, olha Marcos. Quem voltou! Que maravilha, não? Depois de ele chegar em Piracicaba, né? Ele ter quase assassinado o irmão dele. Infartar a mãe. Descer o pai. Entortar o óculos da irmã. Não, quebrar inteiro, né? Emudecer o pai. Ele voltou. Seja bem-vindo novamente, Padre Ângelo. Obrigado, boa noite. Boa noite, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Mas por onde, gente? Por onde você achar melhor. Como tem sido? Como foi o final de semana? Muito bom, graças a Deus. Muito trabalho, né? Uhum. A nossa vida sacerdotal exige demais de nós, graças a Deus. Mas tudo para o louvor, né? Sim. Como é o nosso carisma. Que bom, que bom. Vocês já é a regra de vida de vocês celebram todo dia, né? Todos os dias. Quando não celebra na matriz, mas nós celebra em celebramos de modo particular. No modo particular, né? A semana já celebrou na matriz? Começa hoje, terça, ontem foi folga, né? Sim, começa hoje, mas eu vou celebrar amanhã. Nós seguimos uma escala, né? Sim. Cada dia um celebra. Detalhe para quem está nos assistindo agora, nós estamos falando terça, mas para vocês que estão assistindo hoje é quinta, tá, pessoal? Uhum. Porque nós estamos gravando o episódio na terça-feira para poder exibir para vocês depois na quinta-feira. Isso. Então, para não bugar a mente do pessoal aí. Ou ficar doido em casa já, né? Então, Padre, vamos retomar o nosso bate-papo de semana do último momento. Antes da gente retornar ao bate-papo, Marcos, nós temos que lembrar de duas coisinhas, né? Exato. Lembrei. Primeiro, lembrou? Lembrei. Para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Assine também o sininho de notificações para que vocês possam receber toda vez que nós colocarmos novos vídeos aí no YouTube, vocês possam ser notificados e ver que tem novidades no YouTube. E também agradecer o nosso parceiro Oficina Mecânica do Sal, mecânica de nacionais e importados, que agora está de casa nova, na Avenida São Paulo, número 1239. Vai lá, prestigie o Sal, um bom mecânico, ele vai fazer toda a revisão no veículo que você esteja precisando, troca de óleo, motor, for viajar, faz uma revisão completa, lá um check-up com ele, e a nota 10. Ele, Luciano, Felipe, o pessoal, gente boa lá na Oficina Mecânica do Sal. É isso aí. É isso aí? E outra coisa também, muito importante, né? Sim. Glória a Deus! Glória a Deus! Estúdio Casa novo, nova! Casa nova! Essa é a nossa casa, né? Essa é a nossa casa, em definitivo agora, vocês que estão nos assistindo, a Glória partir de agora, essa vai ser a nossa casa de sempre, pessoal. Por enquanto, nos episódios anteriores, né? Nós estamos gravando de forma improvisada, mas agora, com a glória de Deus, nós estamos no nosso cantinho, né? Graças no nosso a Deus. espaço. Então, é uma alegria muito grande para a gente estar, né, hoje podendo estrear este quadro, né, esse episódio com a nossa casa nova e com o Padre Ângelo com a gente, Padre novo com a gente. Não deixa de ser novo. Padre novo. Não deixa de ser novo. Tá estreando Tudo novo. Tudo novo. Estreando o estúdio. Estreando o estúdio. Que maravilha. Mas retomando, né, Marcos, nós tínhamos parado, né, Padre, com o senhor no episódio anterior, em que o senhor chegou em Piracicaba, né? Isso mesmo. O senhor tinha chego em Piracicaba, um povo diferente, né? Um povo meio assim... Interior. Pessoalzinho meio parado, meio sem vida, existe vida. Além da dor, existe vida. E a gente chega com todo gás, mas quando chega como assim meio sem vida, triste, né? Sim. Então, eu cheguei aqui em 2023, né? Fui ordenado diácono no final de 2022.
e fui de férias. Quando eu voltei, já vim direto para a missão. Como eu falei, né, no último podcast, eu fiquei um tempo em São Paulo esperando a data para vir para a missão. E quando eu cheguei aqui, tive realmente, como vocês falaram, aquele choque de realidade, né? Nós temos um choque quando nós vamos para uma nova missão, é um choque cultural, de uma nova cultura que a gente não conhece, um choque de realidade, novas pessoas. E para mim foi mais chocante por conta que eu estava vindo para abrir missão, né? Juntamente com os padres Martim e Pedro. Então para mim foi um pouco assim meio desafiador. Sim, e estava tudo no começo para o senhor também, no sentido da ordenação, preparando a ordenação presbiteral, né? Isso mesmo, nova missão. Então, assim, era uma coisa... eram muitas coisas ao mesmo tempo e eu vivendo tudo, né, naquela intensidade. Uma nova missão, tudo novo para mim, então eu quero viver, quero dar o melhor de mim, né? Então, assim, tudo é intenso. Eu lembro que no nosso último bate-papo, o senhor estava naquele impasse do que o senhor ia pensar, nova missão, do Universa, diaconato, preparar tudo, com a nova missão. Até o orientador do senhor falou, esquece a missão. Foque no Universa. Isso, na ordenação. Isso, na ordenação. Então, realmente isso, né? Eu tive que me preparar, primeiramente, né, a questão da ordenação, as provas finais, né, para depois pensar um pouco na missão. E foi isso que eu fiz, né? Vivi de maneira mesmo intensa a questão mesmo do Universa. Também fiz, né, preparei para a ordenação. E depois que eu fui para casa de férias, foi que fui pensar na missão. Aí que fui pensar na missão, aí que eu comecei a entrar nas redes sociais para ver o que era Piracicaba, habitantes e tudo mais. Daí que fui começar a pensar na missão. E no final, no início do ano, né, vim para cá com os irmãos, abri a famosa missão de Piracicaba na paróquia Imaculada Conceição de Nova Suíça. Ontem eu estava até comentando com os amigos que quando eu entrei para ver a paróquia Imaculada Conceição, eu vi a outra paróquia. Nossa, gente, que paróquia grande. Aí não achava certo, não, é Nova Suíça. É que eu não fui ver, nossa. Aí surgiu que era uma vez um lugarzinho no meio do nada. Um lugarzinho no meio do nada. Aí o senhor conheceu a Yumi, né? Conheci a Yumi. Curva grande. Água boa. Lagoa boa. Na verdade, como os padres não conheciam ainda o nome dos bairros, das capelas, né? Então, quando ele fala Anhume, é a nossa capela que nós temos lá na Inhumas, né, Marcos? Uhum. Como que é? Curva Comprida? Curva Grande. Curva Grande é o nosso bairro Volta Grande, que nós temos aqui uma outra capela. E Lagoa Boa é a Água Bonita. É uma outra comunidade nossa, né? Que pertence à nossa paróquia. Claro, Pode falar. E como foi essa chegada? O senhor falou que o senhor estudou ali, se preparou depois nas férias, já em casa, que foi pensar na missão. Aí, os três se encontraram só na viagem para cá? Conversar ali, de repente tratar algum assunto daqui, só quando veio para cá ou antes? Na verdade, como eu estava nesse processo de final do ano, final da minha formação, eu não tive muito contato em conversar com os padres. Eles tiveram mais contato em conversar, organizar as coisas da casa mesmo, né? Mas como eu estava no final do ano, aquela correria de faculdade e tudo mais, eu não tive esse contato de conversar com eles, sentar e conversar. A única vez que nós conversamos foi quando nós viemos para cá. Isso foi eu acho que foi agosto ou setembro que nós viemos conhecer a missão. Foi quando eu conversei com eles, né? Nós viemos conhecer e tudo mais. Mas depois disso, eles vieram uma outra vez que eu não vi, que eu não pude vir, que era período de provas também. Mas, enquanto isso, eles ficaram. Eles tinham mais contato. Sim. E já eu não tinha muito porque eu estava nessa correria aí mesmo, de ordenação, provas finais e meu nervosismo e tudo mais, né? Então, eu fui mesmo, quando cheguei aqui,
eu fui começar a conversar mesmo, a questão da missão, de organizar tudo, foi que nós tivemos maior contato, né, entre nós, assim, em relação à missão. Sim, maravilha. E fala para nós aí, como foi essa primeira impressão de chegar e ver as atividades pastorais que tinha na paróquia? Os movimentos. Como foi aquele baque de chegar, vim de São Paulo, não tem nem o que comparar, né? Falar a movimentação, assim, as atividades. Foi assustador por conta da realidade da paróquia. Mas, por exemplo, em relação a interior, o meu tirocínio foi numa cidade também bem parecida. É uma cidade pequena também, poucos habitantes, né? Então, assim, eu já me identifiquei por conta disso. E eu também vi uma realidade interiorana, né? Sim. Então, para mim, não foi muito difícil. Mas a questão pastoral foi que me assustou. Eu fiquei 4 anos em São Paulo, então, capital, né? Final de semana, pastoral, é aquela coisa assim, bem intensa mesmo. Intensa, de, se você começa alguma coisa, você consegue, porque o povo vai e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, eu não vi, entendeu? Essa questão de pastoral. Eu lembro que o padre Pedro, ele falou assim para mim, Padre Anderson vai ficar com os jovens. Que jovens? Que jovens? Que jovens? Qual? Mostra pra mim quem é. Jovem, quando eu cheguei na igreja, tinha os mais idosos, né? As pessoas com mais idade e tudo mais. Aí eu fiquei assim, mas que jovens que não tem nesse lugar que eu não vejo. Aí eu lembro que o primeiro jovem, na verdade, o primeiro jovem que eu vi aqui foi o Lucas. Sim. O Lucas Perim. Já não é tão jovem. Não é tão jovem. E depois a Lívia. Foram os primeiros jovens que eu vi, né? Que eu lembro que quando eu vi a Lívia, eu falei assim, vocês têm algum grupo de jovens, alguma coisa assim? Eu fiz pergunta pra ela. E ela falando, né, que existia. Aí foi que eu também fiz assim, então vamos nos organizar, né, pra ver. Aí acho que foi ela, não me lembro se ela falou de você. Que já tinha sido grupo de jovens, sim, né? Foi aí que eu comecei a trabalhar com a questão da juventude aqui na paróquia. Mas, além disso, as outras pastorais também, né? Que eu fui começando, aos poucos foi um pouquinho complicado, por conta da dificuldade mesmo do pouco, já estava um pouco parado, né? Já fazia um tempo, em relação à pastoral. Mas aí nós começamos, aos pouquinhos, e isso foi me deixando, assim, mais feliz e um pouco mais calmo, né? Em relação à pastoral da paróquia. Mas, assim, no início foi desafiador mesmo. Bastante, né? Bastante. Na matriz já era assim, essa é uma realidade matriz, né? Sim. Quando ia para as capelas para celebrar, então, aí o susto era maior, né? Só descia. Sangue de cordeiro. Sangue de cordeiro. Mas nós precisávamos, né? Eu digo, hoje pensando assim comigo, nós precisávamos ver aquela realidade quando nós chegamos, para ver, né, Deus trabalhando toda a questão mesmo missionária e do evangelizar, né, durante esse tempo. E hoje eu olhando assim para a paróquia, olhando também para as comunidades, eu já vejo uma grande diferença. Eu já vejo assim o quanto Deus ele foi crescendo, foi fazendo crescer, né, foi multiplicando a questão mesmo da evangelização, né, tanto dentro da matriz como das comunidades. Sim, muito bom, né? Foi gradativo, mas foi perceptível, né? Foi. E assim, eu acho que os padres, nós já comentamos com vocês, né? Comparado a outras realidades, outras paróquias nossas, aqui eu achei assim, como eu até falei para o Pedro, Deus ele teve muita pressa. E foi muito rápido. As coisas assim acontecendo, o povo voltando, as pastorais, tudo crescendo assim, de uma hora para outra assim. O negócio foi crescendo assim que eu digo assim que Deus ele dá com muita pressa mesmo de fazer com que a paróquia crescesse mesmo, né? Com o seu povo e também a nossa missão, né? Nós pudéssemos ver os frutos da nossa missão. Em tão pouco tempo, mas nós já conseguimos perceber o quanto já cresceu. O dia que nós estávamos gravando, né, a primeira parte do podcast, eu mandei mensagem para meu irmão falando e ele falou assim, ele comentou, né? Esse povo aí
é bem acelerado, né? Desgranhento? O que é que o senhor fala? É um povo desgrenhado. Desgranhado. Um povo missionário, né? Olha, rápido, já estão já fazendo isso. Filmagem, gravação, tudo. Mas é realmente, né? Vai de cada... Como eu posso falar? De cada... Sumiu a palavra, gente. Corta isso. De cada De cada pessoa, realidade. de cada De cada realidade. É. De cada realidade. Vai de cada realidade. Se o povo quer crescer, nós estamos aqui para isso. Sim. Mas se o povo não quer crescer, nós não podemos também forçar. E nós percebemos, eu percebi na questão da paróquia aqui em Nova Suíça, na Palavra Conceição, que o povo quis. Mesmo com medo, mesmo assim um pouco resistente, mas quis, né? E isso foi o que gerou tudo isso que nós estamos vendo hoje. Eu acho a que questão do acampamento também, né? sim, o Peter é capaz vai concordar comigo, então o pessoal que tá em casa aí. E muito dessa aceitação e dessa entrega do povo, dos leigos para com vocês foi mais por conta do carisma, né? O carisma, ele parece que está aqui há, sei lá, 30 anos. E também é uma questão também a se ver, é que a paróquia era carente, né? Sim. É uma paróquia muito carente da presença de sacerdote, onde o senhor sofrida por muito tempo. Por muito tempo. A história da comunidade e agora do início da paróquia. Sim, sim. Então, quando as pessoas se depararam com vocês, né, e viram que vocês eram carismáticos, missa diária, isso também fez uma diferença muito grande, né? Então, foi tendo um envolvimento maior, uma proximidade maior com os senhores, né? Então, eu acredito que isso cativou as pessoas, né? Sim. Fala, nossa, eles são gente, né? É. Eles são padres, mas são gente igual a gente, né? Tem aquela realidade do padre também acesso fácil a todo mundo. Exatamente. E a questão da confissão também, 2 vezes por semana, né? Isso. Então, tudo isso foi fazendo as pessoas se aproximarem, né, padre? Isso mesmo. E aí, o senhor chegou, se deparou com toda essa realidade, e ao mesmo tempo, né, que nem a gente brincou, falou no podcast anterior do padre Pedro, e a gente estava trocando o pneu do carro, o carro andando, né? E em meio a todo esse turbilhão de coisas que o senhor falou, ainda tem a questão que aí a gente começou um acampamento aqui, né? Mas foi, gente, e o acampamento começou, foi no meio do ano, né, em junho. E foi no período da minha ordenação sacerdotal. Você ordenou dia 17? Foi 17 de junho. Foi quando vocês foram fazer o acampamento para São Paulo. Nós fomos fazer. Porque eu lembro quando vocês estavam voltando, eu estava indo para São Paulo para ser ordenado. Isso. A gente voltou, você já não estava mais aqui. Isso mesmo. Eu digo assim, que Deus preparou tudo. É assim, o carro andando e tocando, como você falou. Eu fui para a ordenação, vocês estavam voltando do acampamento. E quando o bispo veio, né, conversou com os padres, eu não estava. Ah, o senhor não estava? Eu não estava quando ele sugeriu a ideia do acampamento. É verdade, porque foi já na semana que a gente voltou, eu não tinha me tocado com isso. Eu não estava porque eu estava celebrando minhas primeiras missas. É verdade, você já tinha missas, isso mesmo. A casa da família estava em casa. Eu minha família, celebrando a primeira missa e tudo mais. Foi quando o padre Pedro ligou para mim e falou que o bispo tinha vindo aqui e conversado sobre o acampamento, né? Sim. E eu lembro que no dia da minha ordenação, ele já tinha falado também sobre que o bispo tinha conversado. E no momento da minha ordenação, no final, eu falei assim, meu Deus do céu. E eu fui ordenado, já tenho uma missão já tenho uma missão com um monte de coisa para fazer. E eu fui para casa já pensando nisso também, né, na proposta do bispo, que o padre havia me falado. E como eu falei no último podcast, né, a questão do acampamento para mim ainda não era algo ainda muito resolvido. Porque eu tinha vivido acampamento lá em Mato Grosso do Sul, tinha servido, mas para mim tinha ficado uma situação que foi desagradável, né? E aquilo ficou como uma resistência de mim para o acampamento. Por mais que eu já tinha vivido acampamento, tinha gostado e tudo mais, mas eu fiquei assim. Eu sou uma barreira, né? Eu tinha criado uma crença comigo mesmo. Eu não quero mais essa vida de acampamento. E quando eu soube que o bispo queria um acampamento aqui, eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Tudo bem, é minha missão, mas eu não queria viver essa realidade ainda agora. Já próximo, eu tinha acabado de ser ordenado, já para vir a questão do acampamento, e o bispo já queria já para amanhã, né, o acampamento. E assim, quando eu voltei,
já estava, a equipe já estava toda organizando aqui, entrando aí nos matos para ver tudo mais, né? E eu fiquei assim, no momento quando eu cheguei, que eu voltei de viagem, eu vi toda a realidade, que o povo estava animado para a questão do acampamento, eu fiquei assim, meu Deus, isso aí vai ser verdade mesmo. Vai acontecer. Vai funcionar. Vai acontecer. Eu queria até voltar um pouquinho, padre, numa questão que a gente estava conversando, né? Vocês chegaram em fevereiro, foi isso, né? Fevereiro. E aí o senhor foi ordenado em junho. Junho. 17 5 meses, mais ou menos, 4 meses, por aí, né? Depois que o senhor chegou. Foi 6, 2, 4 meses. Por aí, né? Que foi a ordenação do senhor. E aí, como que foi para o senhor, né, a questão de que pouco tempo chegado aqui, né, Marcos? A gente louco para chegar com uma camisetinha na ordenação dele, né? Eu não esqueci disso. A gente tava se programando pra chegar lá no São Paulo, uma camiseta branca, fotinha padre. Eu ia fingir que eu não conhecia você. Mas a questão, assim, tirando a brincadeira, a questão é como que foi para o senhor, assim, com pouco tempo de paróquia, né? Os paroquianos se mobilizarem e irem com o ônibus lá, né? Foi tudo muito, assim, rápido, né? Foi emocionante, viu? Principalmente no momento do... Eu já tinha sido ordenado, no momento da comunhão. Sim. Que eu fui distribuir, né? E a maior parte do povo que veio para comungar comigo foi para a Nova Suíça. Foi. E eu assim, não sabia se eu distribuía ou se eu chorava. Uma emoção, né? Mas assim, já foi a resposta de Deus, né? A resposta de Deus. A resposta de Deus em relação mesmo à minha missão, né? A realidade que eu iria abraçar, né, a partir daquele momento. Eu tive como a resposta mesmo de Deus, o povo mesmo me abraçando diante daquilo que eu estava, né, respondendo a Deus naquele momento por meio da minha ordenação, né, do meu sim definitivo. Sim. Muito bonito. Foi lindo, né? Foi muito bonito. Depois tivemos a recepção, conhecemos lá o seminário, né? Conhecemos um pouco, né, da história lá, né? O padre Gilberto está sepultado. O padre Gilberto está sepultado. Então foi algo assim muito marcante para nós também, sim, né? Foi. Muito demais. Aí, ordenou, foi um pessoal por lá, o senhor voltou, quando voltou já das primeiras missas, aí chegou para trabalhar de vez. Eu lembro até bem que o senhor, minha mãe, acabou de chegar, ordenou, vai embora, vai viajar e não vai passear e vai ficar aqui? Como assim? Ele falou, não, tem que ser nas primeiras missas, depois eu volto. Aí foi para a solenidade, voltou e já voltou com aquela realidade da gente já procurando os lugares, já andando aí, preparando tudo. E quando foi o senhor que essa resistência, essa barreira que o senhor tinha com o acampamento, como foi o desenrolar dessa história? Quando foi que o senhor conseguiu romper essa barreira? Como que aconteceu? Foi um pouco a longo prazo? Foi já... Foi a longo prazo. Não foi assim logo começou o acampamento. Até porque quando já estávamos próximos do acampamento aqui, né? O padre Pedro ele deixou bem livre em relação a onde nós iríamos servir. Como eu falei no programa passado, em Mato Grosso do Sul, quando eu fui chamado para servir, eu me dei a opção também de escolher onde eu queria, né? E de início, eu queria ir para a recreação. Por conta que eu gosto dessas coisas e tudo mais. Mas só que quando estava próximo já do acampamento, um dos líderes, que ia ser líder, desistiu. Então eu tive que substituir. Fiquei como líder lá no acampamento, lá em Mato Grosso do Sul. E foi essa questão toda aí, né, que aconteceu, e eu voltei. Então, quando eu cheguei aqui, já estava próximo do acampamento, o padre Pedro falou assim, Padre Ângelo, fique à vontade, ele vai trazer para as equipes, essas equipes aqui, fique à vontade, onde você precisa servir. E eu fiquei em dúvida entre a intercessão e a recreação. Porque a intercessão também eu tinha vontade. Até no último eu fui a intercessão, né? E foi muito bom. E eu fiquei assim naquela dúvida e falei assim, padre, eu vou rezar, vou pensar, depois eu vou dar uma resposta para o senhor. E foi realmente, foi... Aí, gente...
E foi muito bom, né? O nosso primeiro acampamento, e aí, como o senhor estava dizendo, né? O senhor serviu na recreação, né? E o primeiro acampamento nosso foi. Na verdade, todos foram muito bons, né? Mas o primeiro. O primeiro é muito significativo, né? Muito marcante. E o tema que Deus deu para nós. Isso mesmo. Foi muito marcante. Com relação à equipe de servir, tem uma pergunta da minha senhora, da minha jovem senhora, que ela pediu para perguntar para o senhor como é para o senhor o temperamento que o senhor tem, que é qual mesmo? Melancólico, servir na recreação. Como foi? Mas tá aí a grande chave. Quando eu fui rezar para Deus me falar, né, que eu deveria ir, eu ficava pensando nisso, gente, mas eu sou um pouco mais retraído, nem tanto tímido, né? Sim. E assim, eu vou estar preocupado falando assim, qual equipe você vai ter que aprender para ensinar as outras equipes depois dos outros, né? Eu falei assim, se eu for para a aquisição, eu vou aprender a ensinar, é mais fácil para mim. Mas meu Deus falava assim, vai naquilo que é mais difícil para você. Aí eu falei, então eu vou para recreação. E foi isso, para mim, foi um sair de mim, né? Foi um sair de mim, das minhas próprias vontades, para assim estar em algo que é desafiador para mim. A questão mesmo da recreação foi isso, foi desafiador. E respondendo a resposta aí a pergunta, né? Uhum. Da tua jovem senhora, a Lu, eu digo assim, que foi um trabalhar de Deus na minha vida. Ao mesmo tempo que eu estava feliz servindo, ao mesmo tempo eu vinha aquela insegurança. Meu Deus do céu, porque no mesmo tempo eu sou um sacerdote, estou aqui na recreação, sou uma pessoa que muitas das vezes eu queria me esconder. Eu não queria estar no meio de todo mundo. Porque o melancólico é isso, né? Ele tem um limite. Ele vai estar no meio do povo, mas tem uma hora que ele fala assim, não, eu quero estar longe, eu quero ficar sozinho. E o acampamento me tirou disso. Não, você tem que estar aqui no povo. É o povão, você tem que estar à frente, recreação você tem que estar à frente, você tem que dançar, você tem que ensinar, é aquela coisa, né? É aquela coisa mais intensa. E foi um sair de mim mesmo. E tem aqui muito também a questão de muitas pessoas também não conseguem encontrar aquele ponto limite, até onde pode ir, até onde pode brincar, as palavras que pode utilizar. Dá essa insegurança também. Isso, e eu sempre me colocando no meu lugar, né? Sim. Eu estou aqui na recreação, eu estou aqui dançando, animando, eu sou sacerdote. Sim. Mas ao mesmo tempo também, padre, eu acho que tudo é providência de Deus, né? Ao mesmo tempo foi muito bom para o nosso povo, porque quando o nosso povo chega e se depara com o Senhor, né, aqui, ali na recreação, animando, dançando, então é um acolhimento diferente, né? É diferente de você chegar e dar de cara assim, com pessoas que talvez você não conheça, não tenha tanta intimidade. Agora, de repente, você chega, dá de cara com o padre. Olha o padre. E você já é mais travado, se você tem vergonha, se você está meio ali retraído, vê um padre dançando, a pessoa já consegue se soltar um pouco mais, né? Vai embora, vai embora, né? E foi isso que aconteceu. Eu consegui sair de mim, né? E foi também eu digo, foi uma cura também para mim, em relação ao que eu havia vivido, né? No meu acampamento passado, e aquilo foi me ajudando a ter uma nova visão da questão do acampamento, né? E foi me ajudando, eu digo assim, que eu fui crescendo, né? Durante todo esse trajeto aí mesmo dos acampamentos, foi me tirando essa visão. Mas aonde eu digo assim, que eu fui curado mesmo da questão do acampamento, foi no segundo acampamento nosso no Juvenil. No primeiro Juvenil. No primeiro Juvenil. Segundo nosso, o primeiro isso Juvenil. Mesmo. Que foi quando eu fiquei mesmo à frente da recreação. Foi quando aí não tinha... Porque no primeiro acampamento... Veio o pessoal de São Paulo para nos ajudar. São Paulo para nos ajudar. Sim. Então eu fui pegando experiência. No segundo acampamento, eu estava à frente. E naquele momento, Deus ele foi trabalhando a questão do acampamento dentro de mim. E eu fui curando mesmo, né? A imagem que eu tinha de acampamento, a resistência ainda que existia dentro de mim, foi quebrando. E isso, depois, no final do acampamento,
eu fui perceber. Eu comecei a olhar o acampamento com uma nova visão, né? Que aquilo que havia acontecido lá no passado não podia atrapalhar o meu processo agora na minha missão, né? Que também é o acampamento, né? O nosso que Deus nos apresentou, né? Como forma de evangelização aqui foi acampamento, foi isso que eu pensei. Já que Deus me apresentou como forma de evangelizar o povo no meio do acampamento, então eu vou negar me abrir a isso. E foi isso que aconteceu comigo no primeiro acampamento juvenil, né? Que eu digo assim, que foi ótimo o acampamento e foi onde eu fui crescendo mesmo assim na questão do servir no acampamento, né? E hoje estou aí, né? Olha só, como que são as coisas, né? A gente olha para o sacerdote, olha para o padre, tem todo esse processo que eles passam de formação, de fortalecimento, de amadurecimento espiritualmente e também de conhecimento, mas ele também tinha a sua resistência no acampamento, com o acampamento, né? Vivenciou muito bem, foi muito bom, porém no primeiro servir teve a questão que fechou, deixou ele mais afastado, e por questões pastorais e da formação, naturalmente se afastou do acampamento, não teve mais a oportunidade, de repente, de se deparar com aquilo e de buscar essa cura. Aqui, já numa nova missão, onde veio para trazer essa alegria, essa novidade, esse apresentar Deus de forma diferente para a comunidade, para as pessoas, também tinha ali uma resistência dele. Também tinha algo que ele precisava ser trabalhado para que ele pudesse também se passar para o povo o que seria bom do acampamento, o que é bom no acampamento. E teve essa transformação. O primeiro tema do nosso primeiro sênior foi Falei de Ti, Testemunhas a Nações. Muito emblemático, né? Sim. Um tema que Deus nos deu que, de fato, daqueles 75 que vivenciou ali, nós temos aí 60 que estão ativos e de cabeça, né? De cabeça dentro do nosso projeto, dentro do projeto de acampamento que a gente está desenvolvendo e cada vez mais vem melhorando. O sênior, o primeiro juvenil foi... Tema? Aí você apertou. Salvos, não por tuas chagas fomos curados. Por tuas chagas fomos curados. Isso mesmo. Onde a chaga do acampamento foi curada. No primeiro juvenil, o senhor ainda estava na recreação, né? Ele coordenou, né? Aí foi só ele. Mas daí no segundo sênior, que foi que o senhor daí estava numa outra função, que isso. Lá atrás não foi muito boa, né? Isso mesmo. Acabei de lembrar disso. Que aí me colocaram para ficar na recreação e na liderança ao mesmo tempo. Uma loucura, gente. Misericórdia. No final da convivência ela só o pó. Não sobrou quase nada do padrão. Mas em relação a isso, foi realmente. No primeiro juvenil, né, foi onde eu comecei esse processo da cura mesmo, né? Quebrou aquela questão da visão que tinha do acampamento, mas aonde Deus mesmo ele trabalhou e falou assim, isso aqui tá na hora de mudar, né? Tudo isso foi no segundo sênior. Foi quando me colocaram, o padre... Na verdade, o padre não perguntou se eu queria, ele já me instigou, né? Eu não estava na reunião. Não, você não pôde estar presente, né? Quando eu cheguei, ele falou assim, padre, o senhor vai ficar então na recriação, mas também vai ficar como líder. Meu Deus do céu. Tudo bem, recriação eu já sei como é. Sim. Mas agora... O líder também sei, porém... Sei, mas porém tem coisa aí que eu preciso... Eu confesso para o senhor, porque nós estávamos na coordenação nesse período ainda, sim, né? E eu confesso que eu achei meio pesado. Eu até na época eu falei para eles, né, na nossa reunião, eu falei, nossa, não fica muito pesado, padre, recreação e liderança, porque são dois extremos, né? E ainda nesses dois extremos eu vou ficar com o povo o tempo todo. Falei, o padre falou, o padre Pedro falou bem assim, não, o padre Ângelo dá conta. Sim. Aí aquilo me realmente, e assim, para mim foi muito bom. As duas realidades, né? Era Deus mesmo querendo trabalhar, né? Eu precisava ver aquele momento. Sim. E agora, no seu último acampamento, o padre falou para mim, né? Padre, você precisa respirar. Então, eu vou te colocar só na intercessão. E foi mais uma confirmação, né? Porque era algo que também eu pensei. Sim.
quando ele me deu a sugestão, né, no primeiro momento. Eu pensei também na intercessão. E quando ele me falou que ia ficar na intercessão, eu fiquei muito feliz de querer experimentar um novo, né? E, gente, a intercessão foi muito boa. Teve. Tiveram umas pessoas que chegaram e falaram assim, padre, que intercessão como é? Que intercessão mais alegre. É o povo o tempo todo rindo, a equipe de vocês rindo, conversando. Mas, assim, é fazer com que, quando nós servimos no acampamento, é fazer aonde você está, é você que faz acontecer. Pode ser qualquer função que você esteja dentro do acampamento. Pode ser até mesmo na externa, na vigília. Mas se você está servindo para Deus, se você coloca toda a tua alegria, mesmo diante do cansaço, mas se você coloca a tua alegria, você consegue viver o acampamento. Mesmo querendo estar lá. Mesmo não querendo estar. Querendo estar em outro lugar. Isso mesmo, mas é você que faz o acampamento acontecer. E foi isso. A intercessão eu queria também, né, uma nova experiência. É algo também, a intercessão é bem puxado. E isso eu tive por experiência agora, né? Não é nem um puxado em questão das tarefas, físico, né? Das tarefas. É a questão espiritual. Eu digo assim, no final do dia, assim, do dia do acampamento, tinha assim que eu não estava mais assim aguentando em relação à mente mesmo, né, espiritual, porque é algo exigente mesmo. Mas eu entendi nesse último acampamento, pelo tema mesmo do acampamento. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Estamos aqui, né? Estamos com a camiseta aqui, né? Essa aqui tá em 3D, ó. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu lembrava muito, quando eu estava na intercessão agora, quando nós fizemos a intercessão pelo acampamento, aonde nós tivemos também a visualização de Moisés diante da sarça ardente. E que Deus falava para ele, né? Eu sou, né? Eu me chamo pelo eu sou, né? E no momento da intercessão em que eu rezava, no momento das atividades e tudo mais, era só isso que veio na minha mente. Deus me falando, eu sou o Senhor teu Deus, e eu te sustento. Era por isso que eu te quero aqui, né? E assim, porque não é comum ter um padre na intercessão, como em outras equipes, né? Sim. E era algo que eu sempre falava para a minha equipe. Eu sou sacerdote, mas vocês também são livres para rezar, falar aquilo que lhe o coração, né? Eu sempre falava isso para eles. E sempre dando força para eles, né? Colocando mesmo coragem para eles. Porque eu lembro que quando o primeiro dia do acampamento, eu percebi eles um pouco assim meio retraídos. O padre que está aqui. Não, mas aí eu deixei eles bem livres mesmo. E eu digo assim, gente, que a intercessão foi muito boa. Vai ser uma experiência que no final do acampamento até ficou uma marca nossa, né? Nós chegamos aqui, tá no segundo juvenil, mas eu quero voltar. Sim. Eu quero saber do senhor, a análise que o senhor faz dessa progressão, da realidade que o senhor encontrou na paróquia quando os senhores chegaram. O senhor falou da realidade, de como estavam as pastorais, de como o povo estava, e gradativamente, conforme foi acontecendo os acampamentos, não só o nosso primeiro ali, mas também o FAC, que a gente mandou, os jovens lá, os adolescentes do FAC em São Paulo, depois nós mandamos o pessoal para Presidente Prudente para vivenciar lá o Nacional, para poder dar uma sustância de pessoal, de mão de obra, de servos aí, para nos ajudar em fevereiro lá no Carnaval, com o nosso primeiro sênior. Como que o senhor foi acompanhando, como que o senhor foi identificando a evolução do processo do chegar ao acampamento, do vivenciar e da atividade pastoral? Esse o objetivo maior do acampamento, né? Sim. É fazer o acampamento, trazer a pessoa, mas para que ela possa viver na comunidade, nas pastorais, para servir. Isso, porque esse é um grande desafio, né? Dentro da paróquia, o acampamento. O acampamento não é só o acampamento em si, né? O acampamento deve gerar frutos para a paróquia, para a comunidade. E graças a Deus, com os irmãos aqui da missão, nós temos esse mesmo pensamento, né? No acampamento, vamos formar esse povo aí para colocar em pastoral. E foi isso que foi acontecendo, principalmente a questão dos jovens, como eu falei, né? Quando eu cheguei aqui, não tinha muitos jovens na igreja assim, participando.
E nós tivemos o FAC São Paulo e mandamos, né, alguns jovens para lá que foram fazer o FAC. E foi a partir também desse retorno deles que começou o grupo de Geração Jovem, que era só o grupo de jovens, né? Sim. Aí eu comecei com o PJ, né? Isso, aí nós começamos com o grupo de Geração Jovem. Sim. E nós fomos percebendo, esse progredir, né? Da questão da juventude, por meio do acampamento, a questão mesmo do povo, né? Das pastorais. O povo começou a entrar na questão da liturgia, nós formamos mais ministros, tudo por meio do acampamento. E o povo foi voltando para a igreja novamente, e aquela igreja que é algo bem marcante, né? A nossa primeira Páscoa aqui, nosso primeiro Sábado Santo, que o povo estava morto. Sim. E após o acampamento nós fomos percebendo um povo vivo, um povo mais animado, um povo alegre. Era um povo que terminava a missa quando nós chegamos aqui. Era um povo que terminava a missa quando nós saímos da sacristia. Já não tinha mais ninguém na igreja. Mas após o acampamento, nós vamos perceber que o povo ficou mais eufórico. É um povo que agora conversa. Se tornaram amigos. Sim. O Padre Martim, nós estávamos em uma formação dos padres aqui da diocese. E o Padre Martim, ele comentou isso. Nós lá conversando, ele comentou isso, que o povo daqui da nossa paróquia, a partir do acampamento, começaram a se tornar amigos. Famílias começaram a ter contato, né? Um povo que morava, por exemplo, pertinho do outro, mas não tinha esse contato de ir na casa, tudo. Mas a partir do acampamento, o povo hoje já se reúne, já conversa, já se reúne para rezar, conversar, almoçar. Então isso é muito bom, a gente vai vendo, né, a progressão diante daquilo que foi acontecendo por meio do acampamento. Como eu falei, né, o acampamento não é para ficar só o acampamento. É um meio para o povo voltar para a igreja, né? Esse é o nosso primeiro sentido. Porque não adianta, por exemplo, o povo fazer o acampamento e não ir na igreja. Se só serve de acampamento, né? Se só serve de acampamento, não adianta. Foi o que o Dom do Evangelho disse na primeira homilia, né? Nosso primeiro. É necessário estar na igreja, né? Servir a comunidade. Esse é o primeiro sentido do acampamento, né? E isso foi acontecendo. E isso me deixa feliz também hoje por acontecer. Ano passado, nós fizemos o primeiro retiro de jovens do GOG aqui, né? No seminário. E era algo que eu falava para os jovens. Como nós estamos caminhando com o acampamento, então o povo que vai servir é o povo do acampamento. Então não tem como desvincular, né? E graças a Deus o retiro, né, vieram muitos jovens. Foi surpreendente a numeração de jovens. Eu estava contando com 80, mas aí veio mais, né? Graças a Deus. E algo que eu fiquei muito feliz no final do ano passado também foi que uma jovem que fez o retiro, os pais dela são campistas hoje, né? Que é a Angélica e o Som. Nos 15 anos dela, eu fiquei assim surpreso com o que ela fez no momento da festa dos 15 anos dela. No momento de colocar as músicas, né, para dançar, colocou músicas de acampamento. Sim. Do acampamento, música do tema, do retiro, né? E aquilo assim, me deixou assim, tão feliz, que foi como eu falei, o povo está entendendo aquilo que estão vivendo, né? Isso me deixou muito feliz mesmo. E a gente está vendo, né, os frutos daquilo que nós chegamos aqui para semear, né, por meio do acampamento. E é isso que eu estou vendo. Essa progressão, né, o acampamento, ele fez com que o povo aderisse. Foi algo difícil no início, vocês sabem disso. Resistência, né? Mas o povo, a partir do momento que foi aderindo, né, à ideia, também começou a viver e levar isso para a vida. Sim. Como eu falei na questão dos 15 anos, né? Ela poderia não ter colocado a Ana, né? Eu acho que vocês estavam lá. Sim. Mas ela, uma jovem, praticamente adolescente, né? Escolheu colocar a música do acampamento para a gente dançar lá no momento. E tinha pessoas que não viveram acampamento lá. Ela até chegou depois e falou para mim que teve uma jovem que chorou muito nesse dia. Porque de ver a nossa felicidade, a nossa alegria, a maneira como nós estamos evangelizando, né? Isso é muito bom.
ouvir isso, né, das pessoas. E assim tem acontecido também nos casamentos, né? Sim. Os casamentos também. Todas as festas de casamento tem música de acampamento, todo mundo dança. E isso torna-se algo muito bonito e assim, algo muito gostoso, né? De viver o momento. Sim. E foi tudo assim, bem marcante mesmo, né, Marcos? A questão dos casamentos, que nem você disse, né? As pessoas queriam, durante a festa do acampamento, do casamento, ter músicas do acampamento, né? E aí chama todo mundo, quem é campista vem. Isso cria um impacto para quem está lá e não conhece, né? Porque dentro dos convidados do casamento, tem muitos que não sabem nem como funciona a igreja direito, né? E aí, de repente, vê esse povo tudo doido lá na frente e dança. E um padre mais De doido. todas as idades. De todas as idades. todas as Isso é idades. importante. De todas as idades. De todas as idades. Jovem, criança, adolescente, adulto, idoso. Sim. Todos. E assim, uma coisa que o senhor estava falando aí durante as suas palavras, algo que eu acho que me marcou bem, o senhor falou assim que as famílias começou a se tornar famílias, né? As pessoas começaram a conviver como famílias. E eu vejo que uma das coisas que fez essa união é uma coisa simples, se for ver bem, mas que, principalmente aqui na nossa paróquia, eu acho que em quase todas as famílias estão se perdendo. A questão do sentar na mesa e rezar antes de comer, né? Então, porque todas as nossas festas, tudo que a gente ia fazer, confraternização, chegava lá e atacaram e vamos comer, e não tinha um aproximar. Agora a gente vai, qualquer festa, antes de comer, que nem os senhores falam, né? Nós não somos animais, né? Irracionais para não rezar e agradecer o alimento. E eu vejo que essa oração que vocês trouxeram para nós foi muito bom. Na minha casa mesmo, a gente não come sem fazer oração antes. Então, eu acho que isso foi aproximando cada vez mais as pessoas, né? E é interessante que o povo cobra a gente hoje em relação à oração. Teve uma ocasião que eu não lembro agora onde, que foi um almoço, né? Alguma coisa assim, né? E eu esqueci de dar a bênção. Sim. Mas aí o dono da casa, alguém veio e lembrou, padre, vocês vão dar a bênção. Eu tinha esquecido. Sim. Mas assim, graças a Deus o povo, né? As famílias já estão rezando, né? Antes das refeições. Isso é muito bonito. Sim, muito bom. Padre, eu não sei, eu pelo menos identifico isso, eu vejo isso muito no carisma do senhor, na sua vocação, esse carisma com a juventude. Eu acho que para nós aqui da nossa paróquia, não sei o pessoal de São Paulo que já no seminário que conhece o senhor, você poderia de repente falar a mesma coisa. Mas eu vejo muito esse carisma da juventude na vocação do senhor. O senhor também vê isso? O senhor sente isso? E o senhor tem essa facilidade com os jovens? Sim, esse diálogo mais fácil com os jovens? Sim, com as crianças? As crianças fui descobrir aqui, viu? É. Na verdade, com os jovens, eu tive essa facilidade, fui descobrindo durante o meu estágio pastoral nas paróquias em São Paulo. Eu fui descobrindo esse contato com os jovens, essa facilidade, né? Para mim, trabalhar com jovem é fácil. Por mais que tenha suas dificuldades, jovem já sabe, né? Jovem adolescente tem a cabeça um pouco mais dura, né? Mas para mim é algo assim que eu consigo tirar de letra. Eu consigo me juntar, né? Entrar um pouco no mundo deles e a partir disso fazer acontecer a missão, né? E isso a partir de São Paulo, né? Lá das paróquias eu fui começando perceber isso, essa facilidade. E quando eu cheguei aqui, que o padre me deu a responsabilidade de trabalhar com os jovens, foi como uma confirmação. E para mim, assim, trabalhar com os jovens é algo que eu gosto. Tem momentos onde eu me estresso, tem um momento que é cansativo, vão acontecer, faz parte, mas assim, é algo que depois que eu vejo assim o que aconteceu, eu fico muito feliz. Porque assim, é algo que eu gosto e eu consigo lidar, né? E isso vai me ajudando também, me ajuda muito na questão mesmo da minha missão e pastoral. Eu tenho uma amiga, né, que ela fala assim muito para mim, a tua vocação é os jovens. Ela sempre fala, né, porque você consegue, você tem um jeito assim, que você não consegue, você não precisa forçar. Você chega e já está conversando, daqui a pouco já tem jovem perto de ti, já estão tudo perto de ti conversando, e vai embora aquela coisa. É assim, mas é a minha facilidade mesmo, é vocação, né? Sim. É carisma. E eu vejo assim que é a minha vocação mesmo,
E eu abracei isso, né, para trabalhar. E, graças a Deus, eu estou vendo hoje mesmo aqui na paróquia, eu vejo a questão mesmo dos frutos, né, que eu estou já colhendo em relação a isso, de trabalhar com a juventude. Em relação às crianças, eu fui descobrir aqui na paróquia, como até, deixa eu ver, eu comentei com uma pessoa assim, gente, quanto mais eu aperto a bochecha das crianças, eu faço de tudo, elas calor, mas elas gostam, elas vêm fazendo. Meu filho é um, Gabriel. Mas assim, e hoje já tem algumas crianças me perguntando se eu vou começar o acampamento para criança aqui. Eu falei assim, não, agora não dá. Calma, vamos. O Bernardo, o Gabriel, a Maria Alice, a filha do Paulo também, a Isabel, me perguntando, quando você vai começar o acampamento para as crianças? Teve um dia que eu até brinquei com ele, né? Eu falei assim, ano que vem eu começo. Ano que vem esse ano. Tá vendo? Essas crianças têm que Mas assim, a questão das crianças foi também, eu fui descobrindo, e é algo que eu gosto de trabalhar, né? Eu fui trabalhando tanto com os jovens como com as crianças, e eu fui também descobrindo esse lado em mim, de dar atenção para elas também, e isso me faz bem também. Eu fico muito feliz de brincar com as crianças, estar com elas, mesmo elas estão chorando na missa, no meio da missa. Aconteceu uma situação agora domingo, que eu estava no meio da consagração. A criança começou a chorar. Ai, meu Deus, eu não acredito. E chorar alto. Quanto mais eu falava, mais o choro dela aumentava. Aí fiquei assim, eu quero olhar quem é. Aí só dei uma olhada assim. Aí a mãe da criança parou de chorar. Aí depois ela falou assim, nossa, padre, o senhor tem mesmo uma conexão com as crianças, né? O senhor olhou, ela parou de chorar. Eu falei, talvez foi olhar de ameaça. Tem um fato marcante, né? Eu vou trazer à memória do senhor, que eu acho que foi até uma surpresa para ele. Eu só não me lembro o nome dela. Como que chama a menininha do Daniel com a Lu? A pequenininha. Eu esqueci o nome dela. Eu tô com o nome aqui, mas tá saindo, gente. Eu vou falar o nome errado. Elisa. Qual foi a reação do senhor a ver a Elisa na casa dela, com os brinquedinhos dela ali, a mãe dela filmando, e ela simulando assim, brincando, né, como se fosse uma celebração, e aí, depois ao final fala assim, eu sou o Padre Ângelo. E foi muito emocionante. Pra gente foi. Eu imagino pro senhor, né, ter visto isso. Foi muito emocionante, assim, como aí eu digo, né, que é resposta de Deus por meio das crianças da minha missão, né, como você falou, a questão do carisma, né. São Felipe Neri, da Nova Suíça. O meu carisma. O índio, São Felipe Neri. Mas são as respostas de Deus. Por meio de uma criança, né, ela imitando celebrar a missa. Isso me fez lembrar quando eu brincava de também celebrar a missa lá na minha infância, quando a mãe dela gravou aquele vídeo, né? E assim, eu fiquei emocionado. Eu emocionei mesmo com o vídeo. Eu fiquei muito feliz de tudo isso, né? São as pequenas coisas que Deus vai mostrando assim, vai confirmando a vocação, vai confirmando mesmo o ministério, a missão. Isso assim eu vi como uma confirmação, né? Do jeito assim tão humilde dela, né? Tão simples, assim, me tocou. Foi, né? Foi emocionante. Eu imagino que pra gente foi emocionante, imagine para eles, tá vendo isso, né? E aí, padre, emendando a respeito de criança, como o Marcos disse, a minha jovem senhora, né? A minha senhora jovem, filha do senhor, inclusive, né? Entendedores entenderão. Ela fez uma pergunta aqui pro senhor também. Misericórdia! Essas jovens senhoras estão Eu falo, por que você não perguntou esse dia? Não, porque ela quer que todos ouçam, né? Aí não teria graça só com ela, só. Inclusive, mandar um beijo pra sua esposa. Mas eu mando um beijo pra minha esposa, né? Pra ela, pra minha filhinha Mariana, que logo vai estar correndo na igreja também. Mariana come, viu, gente? Come, né? Come, né? Mariana. Ela perguntou assim pro senhor, padre. Qual foi o maior medo que o senhor tinha quando era criança? E ao mesmo tempo, uma segunda pergunta, a maior alegria também.
Quando criança. Quando criança. O meu maior medo era da morte. Da morte. Isso. Eu vou contar um fato rapidinho aqui. Certo. Eu tinha tanto medo da morte que uma vez a minha mãe ficou doente. E eu lembro que eu era criança. E eu fui pro quarto dela. Eu lembro que ela estava com febre, não estava muito bem. Eu fui pro quarto dela para ver se ela estava respirando. Eu tinha medo da morte, não podia ouvir falar da morte. Que assim, parece que eu já ia morrer, ou alguém da minha família ia morrer. Então, assim, era algo que me paralisava, era a questão da morte. Sim. E hoje, graças a Deus, é algo que eu falo assim, tranquilamente. Eu fui curado nessa questão mesmo do medo da morte. Que, assim, falar da morte para mim é algo tranquilo. Não me remete mais medo. Até a questão mesmo, né? Que eu tinha muito medo de perder os meus pais. E hoje, assim, eu sei que o sofrimento vem, né? Mas é algo que hoje eu já consigo, assim, trabalhar dentro de mim. Porque eu sei que todo mundo vai passar por isso. E é algo que eu falo muito das minhas homilias, né? A questão da eternidade, mas para isso é necessário passar pela morte. Sim. Mas na minha infância eu tinha muito medo da questão da morte. E eu também falo para o senhor que, coincidência ou não, mas eu também tinha muito medo da morte. E quando criança, acho que pior. Eu acho que esse trauma aconteceu quando eu perdi minha avó. Né? Apesar de eu não ter tido tanta proximidade com ela, mas eu tive um certo convívio com ela, né? E eu acho que quando ela faleceu, isso despertou um sentimento, sei lá, diferente de mim. Eu lembro que, assim, que naquela época, os velórios eram nas casas, né? E eu lembro que o velório da minha avó foi na sala da casa dela. Eu lembro que eu, criança, eu brincava, corria ali, até passei uma hora por debaixo do caixão correndo. Só que não sei, depois desse dia, ficou um sentimento estranho que não podia morrer ninguém da família. Ou alguém que eu conhecia, assim. Eu não conseguia dormir, pai. Eu nem ia no velório, né? Ou às vezes eu ia e ficava distante, mas quando eu chegava à noite, que eu deitava na cama, eu não conseguia fechar os olhos. Parece que vinha um medo, sei lá, de eu fechar os olhos e não abrir mais, não sei. E aí eu lembro que quando eu comecei depois de muitos anos, porque isso demorou bastante tempo, né? Quando eu comecei a minha caminhada na igreja, eu lembro que acho que foi uma irmã que falou para mim que para mim superar esse trauma, eu tinha que ir de frente mesmo. E eu lembro que uma vez eu encarei assim, acho que foi um conhecido que tinha morrido, eu nunca cheguei perto do caixão. Nesse dia eu falei, não, agora eu vou. Eu fui lá e eu fiz exatamente o que ela falou. Ela falou, vai, se aproxima, toca na mão da pessoa que está ali e faz uma oração por ela. E a partir daquele dia que eu fiz isso, eu cheguei, aproximei, coloquei a mão em cima da mão daquela pessoa, que nem me lembro quem era mais, e fiz uma oração assim, como se fosse uma entrega. Nunca mais eu tive isso. Acabou esse sentimento meu. O meu foi algo parecido. Comigo foi um desconhecido. Eu ia para a cidade vizinha que eu morava, em Sumaré, no Rodeste, jogar bola, todo sábado de manhã, 9, 10 anos. E eu não conseguia entrar na sala para ver. Estava no velório, que era atrás do campo da cidade. Aí eu passando assim, a gente passava por trás do campo para ir passar pelo velório. O senhor estava lá no velório, chegou, viu que eu queria entrar, mas tinha medo. Ele falou, vem aqui. Ele falou, vai, coloca a mão nos pés dele e faz uma oração por ele. Nunca mais eu tive medo. Sim. E até hoje eu faço isso. A primeira coisa que eu faço quando eu chego. Mas realmente a questão da morte, né, desses medos. Se a gente não trabalha, é algo que vai perturbar o resto da vida. Né? Será que, pai, eu tenho comigo que antigamente, assim, na época dos nossos pais, dos nossos avós, eu tenho uma vaga lembrança de que não era tão difícil falar da morte. Não era tão difícil o momento do velório. Tinha, lógico, a perda, o sofrimento da perda. Mas eu acho que por eles falarem mais, quando eu morrer eu quero que faça isso, quero ser velado assim, quando a minha roupa está separada eu quero assim. Isso. E hoje se tem o tabu que você não pode falar mais, né? Realmente. Falando de morte, Deus ele curou tanto isso em mim, a questão da morte, que, por exemplo, um dos sacramentos assim que eu mais gosto de dar é a questão da unção dos enfermos. Tanto a unção dos enfermos, como também a exéquias. Até falei para o Padre Pedro, eu gosto de fazer exéquias. De ir até mesmo a família e rezar. É algo assim que me deixa muito bem.
Entendeu? Abrindo um parênteses aqui, eu não quero a unção dos enfermos dele, não. Não. Eu não quero, não. Se ele estiver doente, ele for em casa, eu não deixo. Eu não quero, não. Entendedores entenderão. No meio da unção dos enfermos, eu posso te mandar pro céu. Mas já que a gente tocou no assunto, exponha pro pessoal, né, padre? É um fato, assim, até... É um fato, realmente. Curioso. É curioso. Eu vou voltar lá no dia da minha ordenação. Sim. No dia da minha ordenação, faleceu um pai de uma pessoa que estava na minha ordenação. E eu lembro que eu fui comentar com o padre Micael. Padre, faleceu uma pessoa que veio de lá com a gente. O pai dela faleceu e ela estava triste. É daqui da paróquia, né? Foi isso mesmo. São Juca. Aí o padre falou assim pra mim, começou forte, meu irmão. E eu digo assim, essa questão foi também assim como cura para mim mesmo. Porque as minhas primeiras unções dos enfermos que eu fui dar lá na Santa Casa, também aqui na Aliança Misericórdia, né, que eu ia dar, as primeiras unções das pessoas que eu dei unção faleceram. Deus chamou, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu. A primeira, tudo bem. Eu falei, nossa, não aconteceu. A segunda, eu fiquei, nossa, de novo aconteceu isso. A terceira, eu falei, não acredito. Toda unção que eu tô dando, a pessoa tá falecendo. Aí teve um dia que eu fui no hospital, na Santa Casa, aí já como eu falava que eu não acreditava, e eu acabei de dar unção, o senhorzinho faleceu na minha frente. É assim, aí na hora eu pensei, não, mas graças a Deus ele foi pra Deus, né? Sim. Ele precisava mesmo naquele momento. E hoje quando eu falo assim, né, e isso se tornou uma marca, né? Que quando eu falo hoje unção dos enfermos, a gente fala assim, não, padre, por favor, não quero receber não me dê unção dos enfermos. Bem a outra, o senhor não. Mas a gente brinca, né? De uma certa forma com isso, né? Mas é algo muito lindo, né? Porque imagina, né? A pessoa ali acabou de receber, né, a unção dos enfermos e vem a falecer. Para a gente que hoje já tem uma certa experiência, né, um conhecimento maior sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus nos ensina a respeito da morte, né? A morte não é o fim, é o começo, né? Então acaba sendo algo lindo, né? Eu brinquei, falei assim que eu não gostaria, mas seria um privilégio. Porque a gente vai morrer. Isso é fato. Mas realmente, é isso que eu penso também. Eu falo assim, nossa, já diante das unções que eu dei, muitos foram para Deus e eu também quero ter essa oportunidade. Isso. De um dia também, quando eu estiver no meu último dia, de receber também. Sim. Porque é certeza do céu, né? Certeza do céu. Certeza do céu. A conversa virou igual estava com o padre Pedro, essa conversa está muito triste. Essa aqui está meio fúnebre. Vamos para a parte alegre. Alegre negócio, pelo amor de Deus. Sangue do Cordeiro. Qual foi a pergunta que ela fez? Ela perguntou do momento triste e do momento mais alegre do senhor quando criança. Ah, tá. Quando eu era criança, eu lembro um fato assim, que eu fiquei muito feliz, que eu fui dormir e eu acordei no outro dia, fui ver, né? Criança quando recebe presente. Foi um conjuntinho do Cebolinha. Gente, foi marcante. Foi marcante. Eu lembro que minha mãe, ela comprou um conjunto para cada um. Nós éramos em 3 irmãos. Para mim, ela comprou do Cebolinha. Do meu outro irmão, ela comprou, acho que foi do Cascão, alguma coisa assim. E eu fiquei com Cebolinha. E esse eu fiquei com cebola roxa? Eu fiquei tão feliz com o presente, com aquele conjuntinho. Eu não tô vestido e tudo mais, fui dormir pensando naquele conjuntinho. Amanheceu outro dia, eu acho que era a missa que a gente ia, e ela comprou pra gente ir nessa missa. Nossa. Isso, aí ela comprou, aí eu peguei e vesti, só que eu fui brincar com os meus irmãos. E tinha perto de uma fruta, eu acho que vocês conhecem, graviola. Uhum. E tinha aquela graviola toda assim, estragada, e a gente brincando, eu não caía com a camisa toda novinha. Nossa. Eu lembro que a minha mãe brigou comigo, foi limpar tudo pra me usar, né? Mas assim, é um fato da minha infância que eu lembro assim, que eu fiquei muito feliz.
assim, ter recebido, assim, aquele conjuntinho de estar usando, assim... Cebolinha. Do Cebolinha, gente. Já pensou se confessar com Cebolinha? Né? Quase que rolou, hein? Quase! Não dá conversando aí com... Mas aí, como a gente estava comentando, né? Brincou aqui, falando da filha do senhor, que a netinha é faminta, né? Come muito, né? Mariana tem muita fome, né? Para não perder a fama de faminta, ela fez uma terceira pergunta. Misericórdia, vai. Ela perguntou assim para o senhor, a respeito de acampamento. O que o senhor sentiu ao ver, né, ao se apresentar a primeira vez os campistas aqui da nossa paróquia? Qual foi o sentimento do senhor ver os nossos campistas chegando no nosso primeiro acampamento? Porque uma coisa foi as pessoas verem o senhor. Sim. Agora, qual foi o sentimento que o senhor teve de ver eles entrando ali? Uns com peixeira do lado, sim, uns com botina. Foi... Ela fechada? Né? Foi de alegria. Sim. De estar vendo, como eu falei, tudo foi muito rápido. Porque nós não pensávamos no acampamento para 2023. A gente pensava algo para mais daqui a uns anos, né? E quando eu fui ver que foi muito corrido, né, a preparação, nós éramos em poucos para preparar o acampamento, né, em pouco tempo. Mas quando eu vi o povo chegando, para mim foi de alegria. Fiquei muito feliz. De ver, e principalmente de ver que tinham muitos que estavam chegando que foram resistentes, né? Que não queriam. Nós tivemos que insistir mesmo, que eram os primeiros, né? A insistência com eles, até que vieram, então, ver eles chegando. Ver eles chegando foi, assim, uma alegria muito grande para mim. De estar vendo a minha missão também, já começando, né? E eu pensei, tem um momento que eu pensei durante o acampamento, né? Nossa, minha missão já começou bem, como até o Flávio comentava comigo, né, algumas vezes. Eu vim pra cá e a missão é bem agitada, né? E como ele falava, é isso que eu queria, a missão mesmo, eu queria desse jeito. E foi isso que eu pensei também durante o primeiro acampamento. Eu queria uma missão também assim, onde eu pudesse trabalhar, onde eu pudesse fazer, e vendo o povo chegando, eu tive a certeza disso. É isso mesmo aqui, missão realizada, né, daquilo que a gente tinha pensado. Sim. O Vigília foi em 2024, 24, né, 1º de fevereiro, no Carnaval de 24. Foi em 24. Carnaval de 24. Parece que não, Marcos, mas o tempo voa, né? Passa rápido, né? Tem um momentinho chegando. Tem um momento chegando, né? Mais um dos nossos momentos do nosso podcast. Roda a vinheta? Roda a vinheta. Roda a vinheta, então, diretor. Pode isso, campista? Voltamos após a nossa vinheta. Então, agora chegamos no momento do nosso quadro, né, Padre Ângelo? Pode isso, campista. O senhor tem alguma história, algo assim que te lembre, assim, que o senhor fala assim, nossa, mas pode isso? Eu tenho algo para perguntar, né? Mas, assim, o senhor queria dizer assim, o que aconteceu com o senhor, né? De repente, assim, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é válida, mas eu gostaria de saber do senhor. Algo que o senhor deparou e fala assim, nossa, mas pode isso, campista? Sim, eu acho que é a mesma pergunta. É a mesma? Então vamos lá. Eu gostaria de saber do senhor, né? Se de repente, né, Marcos, você está no acampamento, assim, né? Bem de boa. Bem de boa. Tranquilex. Aí esperando o momento de confessar. Aí você fala assim, não, vou me confessar. Aí você chega lá para se confessar e de repente você tá de cara com quem? O Chaves. O Chaves. Ou se for o Saci. Ou o Saci. Aí ficou difícil. Aí a pergunta é, pode isso, campista, se confessar com um personagem, entre aspas, né? Dentro do acampamento e de acordo com a função que o padre esteja exercendo, sim. E aconteceu comigo dentro do acampamento, né? Foi, como eu falei, no primeiro acampamento, eu estava aprendendo, né? Sim. Na recreação. E dentro da recreação nós usamos alguns personagens, né? Como maneiras de deixar o povo mesmo feliz, bem à vontade.
E nós, no primeiro acampamento aqui em Piracicaba, nós escolhemos alguns personagens, né? Algumas personagens bem famosos para nos caracterizarmos, né? Então teve um dia que eu me vesti do Chaves e todos os dias do acampamento Ficou muito parecido. todos os dias do acampamento nós também atendemos confissões. Aí eu fiquei na dúvida. Como é que eu vou fazer agora? Eu estou Um personagem, né? um personagem, estou na recreação e não vou ter tempo de estar trocando de roupa para atender a confissão. Porque assim, dentro do acampamento tudo é bem tenso, né? Sim. Então, rapidinho. Dinâmico, né? E ainda mais quem está na recreação. Quem está na recreação tem que estar preparado o tempo todo. Porque o campista voltando e te animando e tudo mais. Eu falei, vai ser assim. Então, eu só coloquei a estola e começou os atendimentos. E assim, gente, foi uma experiência muito boa, maravilhosa. Que isso deixava o povo, assim, os campistas que vinham confessar, eu digo assim, que deixavam eles mais leves, Mais à vontade. mais à vontade. Sim. Porque eles chegavam já rindo. É inevitável, né? É inevitável. O padre, nosso padre de Chaves, na confissão, e eu lá, naquele momento, normal. Padre, né? Eu sou o padre. Só estava vestido de Chaves, mas entendendo a confissão. Persona Christi. No outro dia, misericórdia, tudo por amor a ti, viu, Jesus? Tudo por amor a Deus. Como não foi eu que escolhi personagem para cada membro, e escolheram por mim, né? Então me escolheram o personagem do Saci. O nosso Cici. Uma mistura de índio e Saci. Que coisa. E eu me vesti de Saci, foi animar, foi muito bom também. E chegou o momento da confissão. Sim. Aí o padre falou, vamos atender a confissão. E eu lá, vestido de Saci, atendendo a confissão. Já vem na cabeça a pergunta, né? Pode isso, campista? Pode isso, campista. Mas eu confesso que foi muito, muito bacana, né? Foi muito bom. Eu sou uma testemunha viva porque eu fui me confessar com o Chaves. Eu cheguei lá para confessar e o Chaves sentado. Eu falei, e agora? O que eu faço? Isso. Que bom, né? Mas foi algo assim muito pra mim mesmo, né? Foi algo muito bom. E como eu falei, né? O povo ele se sentia mais à vontade. Que a gente chegava rindo assim, assim, não acredito que o senhor tá aqui, vestido só se atendendo a confissão. Eu tô, pode sentar. E assim, depois disso, teve outro acampamento, né? Que também eu também estava tendo confissão, estava na recreação também. E normal. Para mim já se tornou algo normal assim, porque uma coisa é saber dividir, né, as coisas. É o acampamento, eu estava na função, mas no momento da confissão era sacerdote. É sacerdote, né? Não importa a Não roupa, importa né? como eu estava vestido. Sim. É diferente, por exemplo. Eu vou celebrar dia de quarta e quinta-feira, me vestir de Saci e for celebrar na paróquia. Aí não vai ser bom. Sim. Porque no momento eu não estou dentro do meu acampamento. Não convém, né? Não convém eu me vestir com a fantasia para atender a confissão do povo. Não. Mas dentro do acampamento faz parte. Sim. Eu estava servindo, naquele momento, era o que estava acontecendo. Então eu, como eu estava servindo, estava caracterizado, então eu vou atender o povo, entendeu? Naquele momento, dentro do acampamento, é permitido. Entendeu? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso mesmo. Então, pode isso. Pode isso, campista. Pode. Já está respondida a questão, né? A minha news aí. Padre, a gente voltando aí então na questão do acampamento, do desenrolar, da movimentação das pastorais. Vocês viram na realidade que o Padre Pedro já estava mais inserido desde do meio da formação ali para frente, já com 8, 6 anos dentro do paróquia, que o acampamento ali Já existia. já existia e estava todo mês com o acampamento acontecendo. E como foi para o senhor chegar nessa realidade e estar na paróquia que o acampamento é a realidade? Transformou a realidade, se tornou a realidade e também se torna ali aquele movimento que é aquela peça-chave no movimento da paróquia.
Isso. Eu comentava isso, a tua pergunta, um padre é um dos nossos irmãos, né? Agora eu fui de férias ano passado para Europa, né? E teve um dos irmãos que perguntaram para mim a questão da realidade da minha missão, né? E eu respondi isso para ele. Eu falei que para mim hoje o acampamento é a realidade da nossa missão. Porque, por exemplo, em cada paróquia, Deus, em cada missão, né, paróquia ou em cada realidade, Deus ele mostra uma maneira de que nós possamos evangelizar. E é isso que quando eu cheguei aqui, eu descobri que Deus ele queria, por exemplo, evangelizar o povo aqui por meio do acampamento. Então, se Deus queria evangelizar o povo por meio do acampamento, eu não poderia me fechar a essa realidade. É necessário que eu estivesse aberto. Aí que entra a questão, né? Da questão da cura mesmo em relação ao acampamento, a minha visão em relação ao acampamento. Porque eu tive que quebrar isso. Porque eu entendi. Deus ele quer evangelizar esse povo por essa maneira do acampamento, né? Então, vai ser por esse meio que eu também vou fazer com que a minha missão se cumpra. Então, eu fui me entregando mesmo na questão do acampamento, evangelizando, e hoje eu digo mesmo, eu sou muito feliz com a realidade do acampamento. Eu já fico pensando, porque assim, nós, missionários, um dia a gente vai embora, né? A gente não vai ficar aqui eternamente. Mas eu já pensei, já imaginei. Gente, quando eu for embora daqui, eu vou para alguma missão que talvez não tenha acampamento. Como eu já comentei também com outras pessoas. Mas eu vou ter que saber fazer com que a minha missão se cumpra, mesmo não sendo dentro de um acampamento. Mesmo sendo, por exemplo, no apostolado de oração. A minha missão ela vai ter que se cumprir. Eu vou ter que fazer a minha missão naquela realidade aonde eu estou. Mas hoje a minha realidade, onde Deus me chamou, foi o acampamento. Então eu vou fazer com que por meio do acampamento eu evangelize também. A história já começou a ficar triste de novo, né? Pode parar com isso. Não, essa parte aí esquece, vamos continuar. Vamos esquecer esse negócio de transferência, de ir embora. Esquece isso daí. Esquece. Tá perto. Tá perto, vai saber, né? Mas Deus sabe, né? Deus sabe todas as coisas e... Sabe que a gente precisa, que eles precisam. Com certeza. Cada um é necessário para cada um, né? Sim. Então a gente falou dessa realidade que ela é transformadora, que o acampamento é um movimento aí que, de fato, é uma realidade, onde ele é implantado, ele de fato traz isso, por mais que ele seja querigmático, aquelas pessoas que têm essa realidade, já têm essa experiência de servo, de viver dentro da paróquia, de conhecer a Deus, de ter essa experiência com Deus. Mas ele traz uma proximidade, um encontrar com Deus diferente, mesmo sendo querigmático, né? O processo ali que desenvolve o acampamento, ele tem uma dinâmica que é onde vai nos tirando, como o senhor dizia, eu precisei sair de mim, me abandonar, para que eu pudesse de fato servir e ser curado e me transformar no serviço do acampamento, devido àquelas resquícios que eu tinha lá do Mato Grosso do Sul. Essa realidade também, ela é para mesmo, igual eu falei conversando, a gente vivenciou o acampamento, para nós não foi, talvez, a gente não teve uma conversão dentro do acampamento. A gente não foi convertido dentro do acampamento. A gente já tinha uma vida de vivência na comunidade, na paróquia, mas foi um conhecer Deus diferente. Foi uma intimidade, um aproximar de Deus muito diferente, né? E mexeu muito na nossa realidade. A mim mesmo me toca muito, mexe muito quando eu vejo muitos jovens. O senhor tem ali o carisma da juventude, mas lá quando a gente vivenciou na missa de encerramento, lá na São Vicente de Paulo, em Parelheiros, quando tinha aquele batalhão de jovens servindo, um batalhão de gente, e muitos jovens ali se doando, 4 dias, foi o que eu vi, 4 dias. Se entregou, deixou o mundo, deixou as facilidades, as regalias que o mundo dá, as diversões que o mundo tem, para se entregar no servir para aqueles que eles não conhecem. Aquilo mexeu muito comigo e vem mexendo, mexe muito comigo.
essa entrega das pessoas, esse encontrar com Deus, mesmo num retiro aí, que é enigmático. Igual a gente falava no primeiro no episódio anterior, né? O senhor falava, eu já como frater tenho uma experiência de espiritualidade, o que eu vou fazer lá, o que o acampamento tem para me entregar num encontro enigmático. Né? Aí o senhor disse que agora eu fico até pensando como será a minha realidade se eu chegar numa missão que não tem. É aí que vem a minha pergunta. O senhor acha não, isso o senhor já respondeu, mas aqui o senhor é vigário. O senhor é o vigário da nossa paróquia. Quando se eu chegar em alguma realidade que não tem aí o acampamento, mas que o senhor chegue como um administrador, como um pároco, o senhor vê o acampamento como essa ferramenta também para outros lugares ou outra missão? E pode assim, acompanhar esse sacerdócio do senhor por onde o senhor estiver? Sim. A tua pergunta, há algum tempo estava até meditando, né? Eu vejo assim, que dentro da igreja, em cada tempo dentro da igreja, Deus tem as suas maneiras de evangelizar, né? Teve um tempo dentro da igreja que era muito forte a questão da renovação carismática. Eu lembro que existiam aqueles reuniões bem grandes, era algo muito bom, né? Não que não seja, mas hoje, assim, cada tempo Deus vai suscitando novas maneiras, né? Para que o povo ele possa ser evangelizado. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, eu vejo assim, que o acampamento é muito eficaz. O acampamento é muito eficaz para a evangelização do povo. Você responde a tua pergunta. Se por acaso eu me encontrasse em uma realidade onde eu vejo que o acampamento vai dar certo, eu arriscaria. Porque assim, é algo que eu vejo assim que hoje, na nossa realidade, né, nos tempos que nós estamos vivendo, é algo que eu vejo assim que dá certo. A questão do acampamento para a evangelização do povo e até mesmo fazendo com que o povo volte novamente para a igreja, né? Foi isso que eu vi, né? Estou vendo aqui na nossa paróquia. Aqui aconteceu muito isso. Aconteceu muito isso. Trouxe muitas pessoas de volta, isso. Resgatou muitas pessoas afastadas e se apresentou a Deus para muita gente que não buscava, né, Pedro? Sim, eu vejo como, não sei se uma ferramenta principal, mas é uma das mais eficazes, eu acho que hoje a Igreja Católica pode oferecer, né? E muitas pessoas ainda não conhecem o acampamento, né? Sim. Muitas pessoas ainda não têm essa noção da dimensão, da profundidade do que é 4 dias no acampamento. Marcos estava falando do nosso acampamento. Eu lembro que ele falou, a gente não foi ali, não teve um processo de conversão dentro do acampamento. Eu mesmo já caminhava há muito tempo já dentro da renovação, recuperação, tudo mais, mas eu falo que o primeiro dia que eu vivi no acampamento lá em São Paulo, padre, eu nunca tinha vivido na minha vida nada igual. E olha que aqui nessa casa que nós estamos hoje, aqui nesse seminário, aqui, que era seminário, hoje nosso centro de evangelização, né? Eu já vivi muitos momentos bons aqui, já vi muitas coisas acontecer, muitas curas, muitos retiros aqui dentro, coisas espetaculares eu vivi. Mas o que eu vivi dentro do acampamento em São Paulo, em um dia, eu nunca tinha vivido nada igual. Foi como a gente diz, uma explosão de amor mesmo muito grande, né? É algo assim que nos choca, nos constrange, né? Chega a constranger o quanto Deus nos ama e muitas vezes a gente fica aí mendigando, né? Achando que Deus, mas Deus não me ama, Deus não sei o quê, e a gente não tem noção de como nos pequenos detalhes ele está sempre ali, né? Próximo da gente, né? Sim. E é isso também nos servir. Né? Nos servir também, com esse certeza. Constrangimento que ele nos causa, que ele nos apresenta, que ele nos mostra. Pô, a realidade do nosso projeto aqui é muito esse agir de Deus na nossa vida, né? Esse agir de Deus nas coisas, no acontecer, no desenvolver, as necessidades materiais que nós tínhamos porque precisa de material.
Sim. Precisa de dinheiro, precisa de investimento. E tudo conforme as coisas foram acontecendo, as doações que foram aparecendo, as disponibilidades das pessoas vir, nos ajudaram. Ah, precisa comprar tal coisa, não tem dinheiro. No outro dia, o dinheiro caiu na conta, ó, uma doação para vocês. Sim, isso foi muito esse constranger de Deus na nossa vida durante esse processo da implantação que a gente teve inicial aí do acampamento, né? E tendo isso, padre, eu gostaria que o senhor pudesse falar o que o senhor teria para falar para os sacerdotes, no geral, que não conhecem, que de repente nunca ouviu falar ou ouviu meio por cima, e aqueles que conhecem, mas têm a resistência do acampamento. O que o senhor, como um sacerdote, teria para dizer para eles? É que, primeiramente, né, se abrir para o novo. Nós, no nosso ministério, nós somos chamados a viver várias realidades, né? E Deus nos apresenta várias realidades. E, assim, o acampamento é uma realidade onde eu preciso mesmo sair de mim. Como eu falei, né? Algumas situações que eu precisei sair de mim. Então, para os meus irmãos do sacerdócio, se você surgir a oportunidade de você vivenciar, até mesmo evangelizar por meio do acampamento, não, não seja resistente. Aproveite, faça, entendeu? Porque, infelizmente, hoje o que nos atrapalha muito em relação ao acampamento é a questão, por exemplo, de muitos pensar que o acampamento é uma, como eu posso falar, tipo uma seita, é algo fechado. Não é fechado. Na verdade, nós não entramos em muitos detalhes para que o povo viva a sua experiência. Para não atrapalhar a Para experiência não do outro, atrapalhar a né? experiência do outro. Então, o outro precisa ter uma experiência dele, que ele viva mesmo, sem Por precisar que completo, ninguém né? fale isso. Mas, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que falam assim: meu acampamento é isso, é aquilo, eu não vou fazer porque é dessa forma, é um povo meio doido, meio louco. Não. Eu digo assim, que é se abrir a experiência. Assim como muitos sacerdotes hoje ainda têm essa visão, eu também tinha, como eu falei para vocês. Antes de ser convidado para o acampamento, eu tinha essa visão. Que acampamento? Já vivi muita coisa, já passei por muitos retiros. Para que viver um acampamento agora? Mas eu digo uma coisa: que o acampamento não é viver aquilo que eu já vivi, mas é um acréscimo daquilo que eu preciso ainda trabalhar dentro de mim, é um acréscimo para a minha santificação. Isso que aconteceu comigo por meio do acampamento. Eu acho que a gente já está meio que se encaminhando, né? No final do nosso podcast. Tem um padre, sacerdote, talvez se o senhor conhece, padre Mário Sartori. Ele é lá de Alto Piquiri, do Paraná. Sim. E eu gosto de ouvir as homilias dele. E aí, numa das homilias, ou foi num podcast, ele é campista. E ele falando sobre acampamento, e foi feita essa pergunta para ele também, né? O que ele diria para os sacerdotes, amigos dele, que não tiveram essa experiência ainda, né? E eu até busquei aqui agora, ele disse bem assim, para os amigos sacerdotes: o acampamento é um lugar onde o Senhor restaura todas as coisas e onde o reino de Deus se manifesta através de pessoas que abrem mão de seus próprios direitos pelo bem comum. E eu acho que é bem isso, né? Porque a gente fazer o acampamento é uma coisa. Aí você faz, tem experiência, você vive lá dentro. E depois o servir é algo que assim que tem que despertar mesmo, né? Uma disponibilidade que a gente tem que sair da nossa casa, deixar os nossos afazeres, investir, né? Financeiramente mesmo. Financeiramente investir, né? Por quê? Para que a gente possa proporcionar aquilo que os outros não proporcionaram. Eu não posso fazer, eu, Cleiton, eu não posso fazer menos do que aquilo que fizeram para mim, né? Eu não posso fazer menos do que aquilo que fizeram para mim dentro do acampamento. Então, é muito transformador o acampamento. Por isso que hoje é uma luta, né? Eu digo que é uma luta,
ainda dentro da nossa diocese. Eu tenho certeza que, assim como o nome do nosso podcast, Mundo Campista, ainda a gente vai ver isso ainda. Muitos campistas, um mundo, não é que tem que ser campista, mas é um mundo vivendo como nós vivemos no acampamento, nessa alegria, nessa intensidade, né? Sim. Agora, ano passado, né, em setembro, eu fiz o Magnífica. E, gente, foi maravilhoso. Para mim, eu gostei muito do acampamento. Eu chorei sai do meu bolso, ó. Eu chorei do início ao fim bolso. do acampamento. Mas por quê? Eu deixei com que Deus ele trabalhasse em mim. Eu não usei do título da condição que hoje eu vivo, do sacerdócio, para não viver o acampamento. Mas eu falei assim, eu sou padre, sou um sacerdote, eu já vivi muitas coisas, já tive muitas experiências. Mas quando eu cheguei no acampamento, eu falei assim, mas hoje eu quero viver algo novo. Eu quero ver algo, talvez, talvez eu não ouvi de Deus, e eu quero ouvir nesse acampamento. E foi isso que aconteceu. No acampamento que eu vivi foi muito bom, e realmente eu vivi muitas experiências mesmo assim, marcantes, que foi de cura para mim. Mesmo eu já sendo padre, sendo sacerdote. E foi muito bonito mesmo. Eu estava lá servindo e dava para ver. Dava para ver mesmo que ele estava entregue mesmo, totalmente entregue, sabe? Vendo o acampamento. E foi muito bonito. Muito bonito. E isso é muito importante para todos, né? Sim. Porque eu costumo dizer para o pessoal, nas conversas, na roda de conversa, quando você vem para o acampamento, principalmente para servir, você tem que vir com suas malas vazias. Para vivenciar também, mas o servir mais ainda. Tem algumas funções que algumas pessoas podem ter algumas resistências. E esse processo do servir no acampamento, de todas as etapas que a gente passa até chegar ao acontecer o acampamento, vai nos moldando, não na vontade do projeto acampamento, não na vontade do padre, não na vontade dos coordenadores do acampamento, mas na vontade daquilo que Deus quer para o seu povo. Quer se entregar, se deixar de pensar em você, de querer fazer só aquilo que você quer, mas de ser obediente, de ter a obediência, de ter a unidade, de viver a unidade, de fato, como igreja. Que é o que o acampamento nos proporciona, nos chama a fazer. Viver essa unidade na obediência e na oração. É onde nós, unidos, obedientes e orantes, vamos nos alimentar, vamos nos fortalecer enquanto comunidade. Enquanto comunidade de servos do acampamento, o processo do acampamento, ele faz isso com a gente. Ele nos traz essa unidade, ele nos traz essa reflexão da obediência, nos traz essa reflexão da oração. Mas enquanto o processo de acampamento ele acontece, nós estamos assim. Mas quando acaba esse processo do acampamento, ele precisa sair do acampamento. Ele precisa sair daqui. E isso precisa sair comigo para a vida da paróquia, para a vida da comunidade. Que é isso que vem acontecendo com muitas pessoas que a gente percebe com a nossa comunidade. De entender, lógico, todo mundo tem as suas dificuldades, passa por processos, cada servir é um servir diferente, mas ele vem trazendo essa realidade para a nossa paróquia, para a nossa comunidade, para o nosso povo. De que a minha vontade não importa. Importa a vontade de Deus. O que Ele quer? O que Ele quer de mim aqui nesse momento? O que Ele quer de mim enquanto um leigo da igreja, enquanto um ministro da Eucaristia, enquanto um leitor dentro da liturgia, enquanto dentro da pastoral da limpeza, limpando a igreja, o banheiro da igreja. O que Ele quer de mim enquanto servindo nas festas sociais da igreja. Porque nós, os campistas, nós como cristãos dentro do acampamento, nós somos impelidos e chamados a viver dessa forma. A viver aquilo que nós experimentamos lá dentro. Por isso que nós temos esse quadro da brincadeira. Pode isso, campista? Porque se você vivenciou
Se você teve de fato esse encontro com Deus, e se você serve, e no servir você também se encontra com Ele, tem algumas coisas que já não cabem mais na nossa vida, né? Tem algumas coisas que já não faz mais parte da realidade nossa como campista. É isso que é esse amor que a gente quer, com esse podcast, transmitir para as pessoas que estão em casa. Essa alegria do servir, é essa riqueza do amor de Deus que Ele tem por nós. Que nós sentimos lá dentro, que nos impele cada vez mais a querer fazer mais, a querer estar mais, a querer se doar mais nessa missão, nesse projeto que é muito belo, né, Padre? Sim. É isso, né? Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes da gente encerrar, o Marcos tem que dar um recadinho para os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, Marcos? Exatamente, eu tenho mesmo, hein? Estava quase esquecendo. Exato. Por isso nós somos em dois, para não deixar eu esquecer. É o B1 e o B2. B1 e B2. Entendedor do verão. Não é o banana 1, banana 2. Para você que está em casa que chegou até agora, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que quando a gente postar novos episódios, novos conteúdos no nosso canal do YouTube, você possa ser informado dessas informações, né? Desses conteúdos. É isso aí. É uma redundância. E qual seria o ultimato, Padre Pedro, então? Tem mais um porém. Temos que agradecer também quem nos forneceu a iluminação. Isso, né? Lógico, óbvio. A Oficina Mecânica do Sal. Nosso amigo, companheiro lá, que essa iluminação, todo esse... Só foi possível a gente iniciar tão rápido assim, quando a gente decidiu retomar esse sonho. E acontecer porque o Sal, a Luciana lá, está se empenhando também em nos ajudar. Então tem a Oficina Mecânica do Sal, que é mecânica de nacionais e importados, que agora está de Casa Nova, que é na Avenida São Paulo, número 1239. Dá uma passadinha lá, se estiver precisando fazer uma manutenção do seu veículo, converse com eles, faça um orçamento com eles, garanto que você não vai se arrepender. Sim. E o que a gente vai colocar aí para escrever nos comentários? Mais um detalhezinho, olha, hoje gosta dos detalhes. Mais um detalhe. Gente, a nossa caneca do podcast, ó, olha que coisa linda. Então, se você quiser adquirir, mande para a gente no nosso direct, né, nosso particular do Instagram. Eu quero uma caneca do nosso Mundo Campista. Hoje nós estamos com uma novidade também, ó, um chaveirozinho, tá? Chaveiro Mundo Campista. Então, mande para a gente lá a gente vai conversando, a gente passa os valores certinho. Tem um certo, você que não for aqui de Piracicaba, já tivemos encomenda do pessoal lá de São Paulo, sim, que pediu, né? Então, você que não é de Piracicaba, é de fora, a gente consegue enviar para vocês também. Só que aí a gente precisa só ver a questão do cálculo do frete, quanto que fica. Mas entre em contato com a gente, né? E faça a sua encomenda, porque hoje a sobrevivência do nosso podcast é através desses produtos de evangelização, vamos dizer, né? São produtos que a gente usa para que a gente possa manter esse podcast, né? Que, como eu disse, nos primeiros, nós trabalhamos, não vivemos disso, mas tem toda uma estrutura por trás, a gente tem que manter. Então, isso é para ajudar no custeio do nosso podcast. Então, adquira as nossas canecas, nosso chaveiro agora aqui. Logo mais a gente vai ter camiseta, né? Então tem muita coisa para vir por aí. Então, siga-nos lá no Instagram e veja lá todas as notificações que a gente está colocando lá, os produtos que nós temos lá. A gente vai deixar lá para que vocês possam estar adquirindo também. Agora sim, um teaserzinho, né? Sim. De quem será o nosso próximo convidado. Verdade. Quem será que Quem será, né? Próximo. Ele também tem um parentesco, assim, sabe, com o Padre Ângelo, sabe? É da mesma, do mesmo pedaço ali. É indígena também. Eu fiquei curioso agora. Ele tá perto, ele tava aqui até esses dias, né? Até esses dias ele tava aqui. Até esses dias ele tava por aqui. Aí virou ano, ele foi embora. Nos deixou. Nos abandonou. Estamos órfãos de frata. Vão ficar por muito tempo. Pois é. Estamos órfãos de frata. Sim. Então, no nosso próximo episódio, então, Frater João Gabriel vai estar com a gente aqui, né?
A gente conseguiu gravar com ele antes de terminar o tempo dele aqui conosco, Sim. né? E até vocês vão ver que vai estar num outro cenário, não é nesse cenário que nós estamos, é no primeiro que a gente fez, né? Com Lá o no padre, Jardim, com o Padre Pedro. Mas então, não percam, tá, gente? No próximo episódio, então, o Frater, e muita gente tá me cobrando, viu? Quando vai passar do Frater? Quando vai passar do Frater? Chegou, curioso, né? Chegou, gente. Agora vai vir o do Frater. Exato. E acho que é isso, né? O que a gente vai pedir para pôr nos comentários para saber que eles chegaram até o final? Qual a frase? O que você fala aí, Leandro Campos, nosso diretor? Nosso diretor. Fala um aí, Leandro. Pode falar. De culpado. Saci. Saci, boa. Saci. Digite aí nos comentários, Saci, pra gente saber que vocês chegaram aí até o final do episódio. Tá Então, bom? para vocês que assistiram até o final, coloca lá o comentário lá, Saci. A gente vai saber que vocês chegaram até o final conosco. Tá bom, pessoal? Padre Ângelo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado por estar disposto e disponível para nos ajudar, para dar esse bate-papo com a gente. Sim. E também do espaço, né? Também a responsabilidade, ele faz parte disso, de ter disponibilizado todo esse espaço para a gente dar início nesse nosso sonho, né? Gostaria que o senhor desse a bênção para nós, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Misericórdia, o servo de Deus, Padre Eterno, Maria Filha, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Padre. Obrigado. Obrigado a todos que ficaram conosco até agora, né? Você que não... Eu teve um comentário assim, falando assim pra mim, nossa, mas eu não aguento ficar acordado até de noitão pra assistir vocês. Gente, tá gravado, pelo amor de Deus. Tá gravado, vocês podem assistir durante o dia. Assiste um pedacinho. Isso, mas não deixem de assistir, curtir, compartilhar, porque nos ajuda, tá bom? Então, olhando para aquela câmera, tchauzinho. Tchauzinho, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau. Até a próxima. Obrigado, Valeu. pessoal. Valeu.